Seja bem-vindo à segunda parte deste Moeda ao Ar. Analisamos agora a permanência do Futebol Clube do Porto na Taça da Liga. António, criou-se aqui um antecedente, deixando o Futebol Clube do Porto ficar numa competição que supostamente não cumpriu as regras. Não, acho que não é nada disso. Não se criou nenhum precedente. A questão das 72 horas... Não tem nada a ver com isso. O regulamento que foi invocado para eliminar o Futebol Clube do Porto foi o regulamento de inscrição e participação de equipas B na segunda Liga por clubes da Primeira Liga. Não foi nenhum regulamento de inscrição e participação de equipas principais na Taça da Liga. Portanto, toda a argumentação que foi feita e todo o dispositivo legal que foi invocado foi o artigo 13º do anexo 5º do Regulamento das Competições, portanto, mas que se insere no Regulamento de Inscrição e Participação de Equipas B na segunda Liga. Portanto, não tem nada a ver, de facto, com a Taça da Liga. De facto, criou-se aqui assim uma mistificação. A questão das 72 horas foi a questão que se levantou. Que está precisamente nesse anexo que trata da inscrição e participação de equipas B na segunda Liga por clubes da Primeira Liga. Portanto, só tem a ver, com a participação na segunda Liga dos clubes da Primeira Liga. Portanto, não tem nada a ver, de facto, com a Taça da Liga. De facto, o direito não é boi para curiosos. O direito tem que ser devidamente enquadrado e as normas têm que ser devidamente enquadradas, de facto, no seu todo. Por isso é que existem as instâncias judiciais, existem os tribunais, etc. E muitas vezes até pode haver contradição. Mas, no fim, normalmente faz-se justiça. É o que acontece neste caso. Portanto, não há nenhum precedente. O precedente gravíssimo seria eliminar o Futebol Clube do Porto da Taça da Liga. Ganhou no campo e nada o obsta a que continue, de facto. Vamos ver agora o que é que a nova instância, de facto, vai dizer. Mas isto foi, de facto, uma ilusão. Vamos lá ver. O direito ainda não é... As questões de direito ainda não são dirimidas nos jornais esportivos. Portanto, ainda não têm o poder de ser tribunais. Foi mal explicado, Horácio, este processo nos mídias? Ou pegaram mal no assunto? Eu acho que devo um esclarecimento... Pegaram enviesadamente. Eu acho que devo um esclarecimento até para as pessoas poderem perceber, como é evidente, e penso que o Ernesto, eu poderia fazê-lo para o Ernesto, mas o Ernesto falará por ele. Eu e o Ernesto somos membros dos corpos sociais da Federação Portuguesa de Futebol, portanto, como é evidente, estamos bastante limitados para comentar esta decisão. Aquilo que eu posso dizer, basicamente, são duas ou três coisas. Primeiro que tudo, esta decisão ainda não transitou em julgado, portanto, vai a caminho do Conselho de Disciplina. E vamos ver se o Conselho de Disciplina faz a mesma leitura que fez o Conselho de Justiça, que fez o Conselho de Disciplina. Depois, o António tem razão, enfim, quando diz, aliás, não se aplica só no futebol, aplica-se em todo o enquadramento legislativo e regulamentar do país, os advogados são muito habilidosos a fazerem as leis, temos que o reconhecer. Portanto, é possível que este caso tenha qualquer uma das soluções, com todas as partes a terem razão e cada uma a tirar as conclusões que achar que deve tirar. Portanto, antes deste facto acontecer, foi feita uma leitura sobre a realidade daquela legislação, leu-se a letra da lei e o resultado era um. Depois, com a mesma lei, isto não acontece nos todos os dias, a partir da Assembleia da República. É a letra e o espírito da lei. Exatamente. A seguir, vêm outros leitores, digamos assim, da lei e fazem uma leitura diferente. A leitura que vai mandar é do Conselho de Justiça da Federação e, portanto, vamos ter que esperar. Eu não posso, obviamente, neste momento dizer mais nada do que isso, por razões óbvias. Ernesto, parece-lhe que o Conselho de Justiça pode decidir de forma diferente do Conselho de Disciplina? Vamos lá ver. O António diz que a lei, de facto, não é para ser dirimida na comunicação social, mas a lei é para servir os cidadãos, é para fazer justiça. A lei tem a letra e, como disseram e bem, tem o espírito. Temos que perceber o que é que o legislador quis. E nós já tínhamos falado neste assunto aqui numa outra reunião destas, num outro programa destes. A lei foi criada claramente no sentido da defesa do atleta, da defesa do jogador. Portanto, este é o espírito do legislador e acho que aqui estamos todos de acordo. Portanto, é defender um pouco o jogador. Até falámos aqui na eventualidade de não ser necessário estipular as 72 horas. Porque ou então ficar o clube, por exemplo, responsável por essa gestão. Pronto. Mas não é isso que hoje está regulamentado. Portanto, é evidente depois os argumentos jurídicos
aqui prevalecem sobre o próprio espírito e o que é que o legislador quis ou não quis. Mas há perguntas claras que nós vemos se as coisas são justas ou são injustas. Por exemplo, o penalti no final do jogo, Benfica Académica, pergunto, e qualquer cidadão pergunta se fosse na grande área contrária, o árbitro marcaria ou não marcaria. Se marcasse, está tudo certo, é correto, é justo. Portanto, não é preciso ir ao espírito da lei, é preciso perceber se há coerência, se há consistência, se há harmonia na aplicação das regras e, no fundo, em última instância, se há justiça. Portanto, o penalti, o árbitro iria, se fosse exatamente esta jogada na grande área contrária, marcava. Estou calado. Se esta situação noutros jogos tivesse a mesma leitura, a mesma interpretação, calado. Mas o árbitro diria sempre que obviamente que marcava, não ia dizer que não marcava. Isso, para mim já basta. As nossas opiniões, a sua como sportinguista ou do António, parece que mudámos de tema sem querer, não é? É que podem divergir. Não é? Agora, é evidente que o árbitro nunca iria dizer não. É como foi na área do adversário do Benfica, eu marquei. Se fosse na outra, não marcava. Ele nunca pode dizer isso, ele vai dizer que marcou nas duas, é evidente. Pronto, mas se a resposta for essa, é o que eu digo. Parece-me que indiscutivelmente é penalti. Pronto, a partir daí o assunto está arrumado, não se fala mais sobre isso. O que eu pergunto é, indiscutivelmente, se não estivesse em causa o Porto ou o Benfica, se o atraso fosse três grandes. É isso que eu estou a dizer. Eu estou a comparar em termos de senso comum, não é preciso ser especialista, não é preciso ser licenciado em Direito, é preciso ter um sentido de justiça. Mas, e, portanto, vamos lá ver. Pergunto se fosse outra camisola envolvida, se o julgamento era o mesmo. Pronto, calmo. Teria que ser o mesmo, porque... Ernesto, deixa-me só... Não chegamos a conclusão nenhuma aí. Ernesto, mas em relação, pegando nessa questão da camisola, parece-lhe que se fosse uma equipa mais pequena envolvida num processo deste género que poderia ser excluída, neste caso, da Taça da Liga? Eu acho que o legislador, se calhar, tinha a vida mais facilitada, acho eu, porque tinha menos visibilidade. Portanto, se isso fosse o julgador, neste caso, o julgador. Como sabe, o Setúbal recorreu também. Exatamente. Portanto, eu acho que quando são casos mais mediatizados, há uma tendência para o decisor, não ter o mesmo comportamento relativamente a casos menos mediatizados. É isso que eu quero dizer. Vamos lá. É que isto parece-me absolutamente, portanto, óbvio. Portanto, trata-se do regulamento de inscrição, eu já repeti isto 3 vezes, de inscrição e participação de equipas B na segunda Liga por clubes da Primeira Liga. Não se fala aqui assim da Taça da Liga. É um regulamento específico da participação das equipas B na segunda Liga por clubes da Primeira Liga. E isto foi feito, julgo eu, por 2 razões fundamentais. Primeiro, para proteger de facto os jogadores, portanto, 72 horas e 1/4 de hora não seria relevante, mas mais, para que não houvesse a possibilidade de, por exemplo, pôr toda uma equipa principal, ou muitos jogadores da equipa principal, a jogar com determinados clubes da segunda Liga, subvertendo... Isso é o inverso. Isso é exatamente o inverso. Mas o legislador só quis proteger... Sim, senhor. Uma classe de jogadores da equipa B. Portanto, é um regulamento que se aplica à participação de equipas B na segunda Liga por clubes da Primeira Liga. Não se aplica aos outros. O que eu estou a dizer é só assim. O legislador quis proteger só uma classe de jogadores, só os jogadores que militam nas equipas B, ou quis proteger os jogadores em geral? Se o regulamento da Taça da Liga trouxesse esta mesma determinação, esta mesma orientação, aplicava-se à Taça da Liga. A leitura que está a fazer é uma das leituras, e por existir essa leitura é que o Conselho de Disciplina decidiu que o Futebol Clube do Porto ia continuar na Taça da Liga. Com certeza, aí que me parece lógica. Calma, espera lá. Mas a questão que se coloca é que há outras leituras. E, portanto, essa leitura não é única, nem é lógica. A leitura da bola, o jornal A Bola, é a sua, na primeira página, é a sua leitura, porque é do Futebol Clube do Porto. Portanto, essa vai ser sempre a sua leitura. Atenção, que temos um recurso... Quando aparece um título de um diploma não quero discutir que se aplica, portanto, a determinado enquadramento... Está a desviar a conversa. Ernesto, mas quando diz... Por exemplo, quando fala na questão da camisola do clube, do peso dessa camisola ou desse clube, não, parece que estamos a pôr um pouco em causa a neutralidade ou a capacidade para decidir neste caso deste Conselho de Disciplina e vamos ver depois o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Não é isso. Vamos lá ver. O que eu digo é que
há a letra e há, de facto, o espírito e há a interpretação do que o legislador quis fazer. Mas os advogados, por exemplo, de um clube mais pequeno não conseguiriam ultrapassar esta letra da lei? A questão das equipas B é uma questão recente, é desta época. Por isso é que o número de clubes também aumentou para 22. Neste momento, a segunda Liga tem 22 clubes, com a integração de mais 4 clubes B. E, portanto, foi feito um regulamento. Mas, a meu ver, independentemente do que está aqui em causa, o que o legislador quis fazer foi defender o jogador. E, portanto, e se quis defender o jogador, daquela competição. Portanto, é o espírito. Agora, aparece, de facto, um regulamento mais recente que todos os outros. Portanto, não tínhamos que reformular tudo, não foi possível reformular tudo, mas interpretando, o que se quis fazer foi dizer, meus senhores, tenham lá cuidado, não podem andar a jogar agora numa equipa e saltar de uma equipa para a outra, portanto vamos preservar, de facto, a saúde, a defesa do jogador. É este o espírito do legislador. E o Ernesto tem toda a razão, portanto, e o que se pretendeu, ou pelo menos uma decisão, era aplicar retroativamente, portanto, este novo regulamento. Não pode ser, ele não está aplicado. Claro, portanto, não é isso que eu discuto. Foi feito especificamente para esta prova. Claro. Eu continuo a dizer que isto não transitou em julgado e o Conselho de Disciplina, o Conselho de Justiça é que vai decidir. E, portanto, pode ser essa decisão. Mas já agora, só para terminar este tema, também temos que ter em conta um aspecto que é sempre comentado com algum tom. O aspecto que o Horácio não gosta, que é o Porto continuar na taça da Liga. Não, olha, pelo contrário, vou dizer o contrário, quer saber. Vou dizer exatamente o contrário. É evidente que nós não nos passa para a cabeça que algum dirigente, qualquer que seja, que fosse tomar uma decisão destas só para poder haver uma final Benfica-Porto. Mas é evidente que, do ponto de vista financeiro, para bem da Liga, para bem da competição, uma final Benfica-Porto é sempre diferente do que uma final do Benfica com o Guimarães, não sei com quem é que joga o Futebol Clube do Porto. Mas isso aplica-se um pouco a quase todas as modalidades, é inevitável. Eu tive com o Ernesto durante muitos anos no Conselho Fiscal da Liga de Basquetebol. Estava o Benfica, o Futebol Clube do Porto, e o Ovarense e o Oliveirense eram muito fortes naquela altura. E, de facto, todos nós sentíamos que uma final de uma Taça de Portugal entre o Benfica e o Porto enche o pavilhão, qualquer que seja, em qualquer parte do país. Nós assistimos, eu não sei se o Ernesto foi essa final, eu assisti uma vez a uma final da Taça de Portugal no Algarve, em que o Benfica foi à final com a Ovarense, que tinha eliminado o Porto na meia-final. A meia-final Benfica-Porto tinha o pavilhão completamente cheio e depois a final Benfica-Oliveirense estava cheia só de adeptos do Benfica. Enfim, isto é apenas um exemplo para admitir que é evidente que estas competições, como somos um clube, um país macrocéfalo, outras coisas também, mas nesta matéria bastante macrocéfalo, com os três grandes, tudo tem outra dimensão se os grandes forem caminhando até à final. Isso é verdade, tudo bem, mas há uma questão, é que estamos num Estado de Direito e, portanto, o direito tem que ser aplicado. Portanto, eu não se estou o Porto a dizer... não tiver razão, ou se o Benfica não tiver razão, mas é evidente. Conformar com a lei tem que ser penalizado. Também ninguém está a dizer que as pessoas que decidem vão decidir em função das razões que eu estou a dizer. Existe um valor, é o valor do direito. Vamos lá ver, a interpretação do António é uma interpretação a posteriori, porque os dirigentes do Porto, quando fazem alinhar os jogadores, os três jogadores, não foram interpretar o regulamento. A interpretação do regulamento é a posteriori. Disseram assim, nós vamos pôr os jogadores a jogar, porque já fomos ver, e isso só se aplica para as equipas B. Não foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi, de facto, o jogo foi antecipado, os dirigentes não repararam, puseram os jogadores a jogar. Estamos de acordo. Estes é que são os fatos. A mesma lei permite duas leituras, e se calhar as duas estão certas. Agora, quem decide vai ser o Conselho de Justiça. E vamos esperar por essa decisão, vamos para as notas finais. Hoje vou dar um minuto a cada um. Horácio, como começamos por si hoje, eu queria destacar, só uma muito simples, a excelente vitória do Benfica na Alemanha. Não é fácil as equipas portuguesas vencerem na Alemanha, muito mais um clube que tem estado relativamente forte. Isto confirma que o Benfica nos últimos anos, do ponto de vista europeu, reganhou, digamos, uma competitividade muito grande que de facto não tinha nos anos anteriores, e basta vermos o que se tem passado nos últimos anos, desde a meia-final da Liga Europa
Europa, enfim, que só não brilhou porque afinal foi Porto Braga. O ano passado o Benfica foi aos quartos de final da Liga dos Campeões e só foi ultrapassado pelo campeão europeu nas condições em que nós vimos e que podia ter eliminado o campeão europeu. E este ano continua a fazer bons resultados, espero que se repita e que se mantenha e que se passarmos, que venha ao Bordeaux ou que venha ao Dinamo de Kiev, se não me engano, porque com certeza que passaremos também, porque o Benfica neste momento também já está na Europa com a vontade a que eu me habituei desde criança. António, notas não finais. Gosta de ouvir, é António? A nota final. Eu, portanto, neste programa, ou em qualquer programa, não falo de arbitragens, mas posso falar das consequências, portanto, de disciplinares, portanto, de determinados aspectos. O Cardoso foi já não tem resposta, António, em determinado jogo, por agressão ao adversário, agarrou, e bem agarrado o árbitro, teve um jogo de suspensão. Bom, julgo que se isto pode ser um precedente extremamente grave, mas estimarei e faço aqui votos para que isto se torne de facto regra, porque senão, se isto não se torna de facto uma regra, isto é, se um jogador, portanto, a partir daqui a si, agarrar o árbitro e for castigado por 2 jogos, bom, isso então é um precedente gravíssimo, portanto, beneficiando o Benfica. Portanto, julgo que de qualquer forma não se compreende, portanto, o castigo de um jogo a um jogador que foi expulso e ainda, portanto, agrediu o árbitro. Vamos lá ver, notas finais, eu queria só dizer que é uma pena nós não valorizarmos o que é nosso. Pedro Proença é, neste momento, o melhor árbitro a nível mundial. E, de facto, não é prestigiado em Portugal. Quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável. Eu não concebo que ele seja puxado, seja atingido com uma garrafa. Acho que não merece o melhor árbitro português, como não merece o melhor jogador português, ou o melhor treinador português, ou seja quem for. E queria destacar também, neste campo, no fundo, estamos a falar, de certa maneira, da violência, numa afirmação do Presidente da Liga, Mário Figueiredo, que no sábado passado disse que temo que haja uma desgraça num campo de futebol, a propósito agora do policiamento e da guerra que há entre os próprios clubes e a polícia sobre o número de agentes que devem ou não estar. No Gil Vicente Sporting isso aconteceu. Por último, queria dar os meus parabéns ao Sr. Atletismo Português, ao Mário Muniz Pereira, que acabou de fazer 92 anos. Ele diz que não tem 92, tem 4 vezes 20 mais 12. Teve em 12 Jogos Olímpicos, foi, de facto, é uma referência do atletismo nacional e mundial. E era só isto. Bem, meus senhores, muito obrigado pela vossa análise. Quanto a si, já sabe, voltamos a entrar em campo dentro de 8 dias. Tenha uma boa semana.